Salve, salve, turma! Vamos lá, porque quarta-feira é noite de decisão, talvez a maior noite desse segundo semestre do Inter, porque muita coisa vai ser decidida, pode ter certeza. Vamos lá, vamos ter fé na classificação, depende muito do apoio da torcida e do grito da torcida também, do rosto de fogo, do apoio incondicional nos 90 minutos, ou depois ainda nos pênaltis, né, se precisar, ou se for por os pênaltis é porque a gente ganhou no tempo normal, né, também tem isso. Meu palpite é entre 1 a 0, ganhando nas penalidades, tá? Palpite mega otimista, é verdade. E muito mais por esperança do que por convicção. Porque na bola a gente sabe que a coisa tá bem complicada, né? Um time limitadíssimo, um time que prefere descansar seus jogadores a colocá-los em campo. E aí deu no que deu, né? Tomamos 3 do Flamengo e era para ter tomado uma roda muito maior se o Flamengo não tirasse o pé. Essa que é a verdade, infelizmente. Mas esse jogo de quarta-feira é muito importante. Por quê? Não só pelo momento imediato da direção, dos jogadores, do Roger, da classificação da esperança de ir à final da Libertadores também, mas também pelo projeto do clube, né? Vamos lá. Certamente, se for eliminado, vai ter protesto forte. Até a Guarda Popular, que é colada com a direção, lançou nota dizendo que vai apoiar nos 90 minutos, mas que dependendo do que acontecer, vai ter protesto. Imagina se até a Popular se manifestou, imagina o torcedor comum. Mas vamos ter fé. Até porque, caso o Inter não siga na Libertadores, muita coisa tende a mudar. Por exemplo, é possível que haja uma debandada de jogadores. Em 2015, e não estou comparando as direções, porque aquela direção de 2015 é inominável. Em 2015 o Inter vinha muito bem na Libertadores, acaba eliminado pelo riquíssimo Tigres, né? Uma situação muito parecida com a de agora, por sinal, né? Pega um time milionário pela frente. E aí teve uma debandada geral, né? O primeiro a pular da barca foi o Nilmar, lembra? O Nilmar, no que acabou, o Inter eliminado da Libertadores, acho que nem jogou o jogo seguinte pelo Brasileiro, já caiu fora. Se mandou lá pro Al Hilal, ao sei lá o que, pro mundo árabe. E o Magrão que levou ele, o Magrão era o empresário dele na época. O agente que fez a negociação. Enfim. Mas muita coisa deve mudar. O primeiro a ser negociado deve ser o Vitão, caso o Inter não passe. Bater na madeira, tomara que passe. Mas o Vitão aí tem interesse do Galatasaray. E o mercado do Vitão, infelizmente, não é mais o europeu, né? Já é o mercado, o europeu, eu digo primeira prateleira, né? Já é o mercado turco, de onde veio o Valência, por sinal, né? Daqui a pouco é o mercado árabe, né? Então já tá caindo de prateleiras o nosso querido Vitão. Que, enfim, não tinha esperança de jogar na Europa, mas por enquanto não é o que vai acontecer. E mais jogadores também não se descarte, acabem saindo caso o Inter não avance na Libertadores. Por isso que eu digo, bater na madeira, tomara que avance, porque ia ser muito triste se o Inter não passasse. A gente ia ficar só com o brasileiro, e o brasileiro de uma forma melancólica, né? Lá embaixo da tabela, tendo jogos difíceis pela frente. Então, é bom que passe, é bom que nossos mimosos que descansaram agora nesse fim de semana por culpa de Roger e também da direção, que por sinal abandonou o Roger, né? Já vou falar sobre isso. Tomara que passe, vai todo mundo descansadinho, né? Todo mundo flatzinho, descansadinho pro jogo. Então não tem desculpa dessa vez para não passar, para não ganhar o jogo. Se impor em casa, né? Como o Inter, campeão da Libertadores 2010, se impunha, o Inter de D'Alessandro em 2010, por sinal, né? Juliano foi o nome daquela Libertadores, ainda que o D'Alessandro tenha sido eleito o rei da América, mas Juliano é quem jogou muito naquela Libertadores e ganhava em casa sempre matava os jogos em casa, algo que o Inter não faz algum tempo, né? Há algum tempo já, mais de mês, não consegue ganhar uma partida sequer em casa. E os adversários foram mais variados, né? Foi Fluminense, enfim, Flamengo, outros clubes, enfim, mas não consegue ganhar. Tomara que esse tempo tenha acabado, que o Inter volte, que o Inter lembre quem ele é. Sobre a direção ter largado, ter soltado a mão do Roger, né? Na coletiva, após fiasco contra o Flamengo, deixaram o Roger sozinho, né? Não, te vira aí, fala tu, nós não vamos falar. E tava todo mundo lá por perto, todo mundo na volta. Mas só quem falou, só quem deu os caras foi o Roger, só quem se quebrou foi o Roger, e só quem vai se quebrar se o Inter não seguir adiante na Libertadores e também não for bem no Brasileirão, vai ser o Roger. Dependendo do que acontecer, ele não chega no Grenal dia 20 de setembro. Essa que é a realidade. Fazer o quê? Não vamos dourar a pílula, essa que é a verdade. E a direção largou ele de mão, se vira, velho, agora a explicação é contigo. Tu botou o time em campo, a gente aceitou, a gente concordou com o time de reserva em campo, mas agora tu te vira, nós não vamos falar nada. Não se pronunciou Bison, não se pronunciou Barcelos, não se pronunciou Mazuco, não se pronunciou D'Alessandro, né?
Explicações para quê? É o que eu digo, até agora o Inter não explicou o Sub-20, a queda do Sub-20, então é uma direção que está assim, ó, meio que se lixando para a torcida, né? É isso aí que a gente tem e se virem com o que a gente tem. Nós não vamos dar explicação para vocês, no máximo de dar um pronunciamento, que é o que vem acontecendo, né? Reloginho na tela, por favor, o cara Marcelo Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Olha a força minha, vamos nessa. Bom, 15 anos atrás éramos bicampeões da América. A América de novo era nossa. Na final contra o Chivas Guadalajara, ganhamos as duas. Ganhamos lá em Guadalajara. Aliás, eu estava presente, um campo lindíssimo, estádio lindíssimo. Estádio lindíssimo. E também ganhamos aqui depois com uma partida espetacular de Sobes, de Damião. Damião fez um golaço, um gol mágico também. E ali começou naquele jogo também a era Damião no Inter, né? Uma era de muitos gols. Fez gol pra caramba no Inter, Damião. Então que o Inter lembre desses tempos de glória, desse tempo de grandeza, e não finja que é o Bangu, né, que jogou a Taça Guanabara nesse domingo à noite no Beira-Rio contra o Flamengo, tá? Porque o que o Inter fez foi coisa de Bangu, né? Botar o time em reserva, deixar o torcedor se lixando, perdendo, passando vergonha, sendo humilhado pelo Flamengo em campo. Então tomara que o Inter volte a ser o Inter a partir dessa quarta-feira. É o que eu desejo de coração, e também a classificação. Tá bom? Beijos, até mais.